Sejam bem-vindos a mais um episódio de Beaververse. Tá? Hoje a gente vai falar sobre um filme, o filme do Minecraft, né, que lançou recentemente aí. Deve ter um pouco mais de um mês que ele foi nos cinemas. Ele lançou, se eu não me engano, no dia 3 de abril, né? Isso, 3 de Aqui abril. no Brasil. A gente foi ver... Não, foi na estreia não que a gente foi. Não, Foi mas... uma semana depois. Alguns dias depois, É. bem no comecinho. Exatamente. E aí a gente vai dar nossa opinião aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o filme, né? Isso. E, bom... Como eu disse, ele foi lançado aí no dia 3 de abril, né? Aqui no Brasil. Por incrível que pareça, ele saiu antes no Brasil, porque no restante do mundo foi no dia 4, né? E, bom, Minecraft, então, obviamente, é baseado no universo de Minecraft, né? Do jogo. Exato. Né? Ele acompanha, então, a história aí de 4 personagens meio desajustados aí. Bem desajustados. Meio não, né? Bastante desajustados. Que é o Garrett, The Garbage Man. Garrison. Ou melhor. Em português é o lixeiro, né? Garrett o lixeiro. Que é interpretado pelo Jason Momoa. Melhor do filme. É maravilhoso o personagem. O Henry, que é o menino principal. Isso. Que é interpretado pelo Sebastian Eldin, que é um ator que eu até então não conhecia. Eu também não conhecia. A Natalie, que é a irmã dele, que é a Emma Myers. A Natalie, eu já vi o já rosto. vi ela também. E a Dawn, que é a Danielle Brooks, que eu acho que eu também não conhecia. Não, eu também não conhecia, eu também. E aí eles são transportados aí pro mundo superior, né? Exato. Que é o mundo cúbico do Minecraft. E aí lá eles enfrentam um monte de perigo, né? Como os piglins, que são aqueles porquinhos, né? Lá, né? E os zumbis e tal, né? E obviamente quem vem pra salvar o dia é o Steve. Steve, my name is Steve. Que é o Jack Black. Exatamente. Que ele é um construtor aí super experiente e tal, e eles precisam da ajuda dele pra eles voltarem pra casa. Exatamente. O mais curioso é que o personagem do Steve, né? Quando conta a história dele, a mini historinha dele, né? Ele queria muito trabalhar numa... Ele queria ser minerador. Ele queria ser minerador, mas aí não podia porque não tinha a plaquinha, né? Somente para adultos. Isso, né? proibido crianças. E aí sempre quando ele ia tentar, e tinha um velho lá que não deixava ele entrar. Expulsava ele. Aí ele virou um adulto chato, trabalhando numa firma, um escritório. De maçanetas. De maçaneta, eu não lembrava disso. Né? E aí ele tá lá fazendo o almoço dele, e ele faz um negócio mó criativo com o almoço dele lá. Ele faz uma construção cúbica com o almoço. Exato. E aí ele resolve largar o emprego dele e falou, não, vou virar um minerador. Isso. Vai lá adulto, e aí o velho tá lá. O mesmo velho, 30 anos depois ainda tá lá. Igual. E aí ele vai e passa pelo velho lá. E fica minerando lá que nem um louco, né? Fica minerando. Até achar o cubo. O cubo e um trequinho que vai dentro. Com Exato. os nomes. Eu também não lembro os nomes, gente. Vamos nos desculpar. Exato. Né? Não somos conhecedores profundos de Minecraft. Exatamente, né? Apesar de eu já ter jogado, deu uma palhinha na época que lançou um pouquinho, eu joguei um pouquinho, mas eu não dei continuidade, não era pra mim, né? E aí esse artefato aí é que abre o portal. Pra ir pro mundo superior. Exato. Exatamente. E aí o Steve vai pra lá, e aí ele encontra a bruxa, né? Primeiramente, ele começa a fazer as construções dele, constrói casa e tal, mas ele se sentia muito sozinho. Isso. E aí aparece um lobo, e ele consegue domesticar esse lobo, que se chama Dennis, aí vira o cachorrinho dele. Exatamente, né? Mas e aí ele encontra uma bruxa, a bruxa dos porcos lá, né? Essa porcona lá, esqueci, é Malgroxa? Malgroxa, eu acho que é isso o nome dela. Exatamente. E aí ela prende ele, né? Prende ele e o Dennis, eu acho, né? Porque ela quer o artefato, Ela né? quer o artefato. Ela quer ir pro mundo inferior. Isso. Ela quer ir pro mundo inferior. Na real, é porque o que ela quer é minerar ouro. O mundo dela, ela já minerou todo o ouro, já tá um lixo, e ela quer ir pra outro lugar pra continuar minerando ouro. Como que ela já minerou tudo se tem aquela caverna lá que eles acham um monte de diamante lá, né? É porque essa caverna não é no mundo dela. É no mundo do Minecraft. Ela quer ir pra lá pra minerar lá. Tá. Ela precisa do artefato dele. Mas assim, é engraçado porque quando lançou o primeiro trailer desse filme... Eu achei uma bosta. Pois é. O visual tava esquisito. Tava esquisito e eu achei uma idiotice. Nossa, achei muito desnecessário. Né, o trailer tava assim e tal, mas aí a gente ficou assim, bom, não é pra gente, né? Então, né, talvez o pessoal tenha ficado empolgado. Mas eu calei minha boca, viu? Paguei a língua, porque eu adorei o filme. Muito divertido. Sabe aquele filme que tem aquela vibe muito de sessão da tarde, bem levinho? É um filme pra família, pra passar o tempo com leveza, assistindo um domingo à tarde.
O que eu mais fiquei, assim, de cara, porque todo filme que a gente vai com o Oliver fica impaciente. Ele não tem paciência pra assistir um filme inteiro. Exato. Né? Mas esse ele assistiu. Cara, ele não só assistiu, como ele ficou falando. Ele interagiu o filme inteiro. Ele ficou falando com a gente. Isso. Ah, isso aqui é isso. Ah, isso aqui, não sei o que. Ele adorou. Isso serve pra isso aqui. Foi. Tinha muito. Tinha muita criança no cinema. Muita. A criançada toda falando um bocado, interagindo. Exato. Empolgado. Empolgados todos, E no final do filme, né? Quando eles começam a acender as luzes, a criançada toda saiu correndo, lembra? Cara, isso foi legal. Desceu a criançada toda pra frente da tela, inclusive o Oliver. Eles ficaram lá correndo e brincando de... Como é que chama? De Village? Village. De zumbi. Foi muito legal. Foi muito legal, porque é um clima pra criança, assim, que eu já não via, sei lá, há décadas. Nossa, assim. sim, no cinema, sim. No cinema, todo mundo, né, os adultos tudo tranquilo, de boa, aí as crianças lá embaixo, brincando. Isso, foi muito legal. Muito legal, muito legal. Né? Um segredo que nem você sabe. Não. Eu assisti esse filme 3 vezes. 3 vezes? 3? 3! Eu assisti esse filme 3 vezes. A primeira vez que nós fomos juntos, né? Uhum. E eu assisti mais 2 vezes. Aqui? Não. No cinema. No cinema? Porque foi o dia que eu tinha que ir pro trabalho e eu saí de casa bem mais cedo. E aí eu não tinha nada pra fazer. Aí eu fui pro shopping. E como era segunda, quarta-feira, é dia de promoção. Então tava tipo uma mixaria o ingresso. Eu falei, vou passar meu tempo assistindo filme. E não tinha nada pra assistir. Eu falei, vou ver Minecraft de novo. Caramba. Assistiu 2 vezes? Mais 2 vezes foi, só pra passar o tempo lá no shopping. Pois é. E assim, é um filme que, assim, pra qualquer idade, né? E é curioso que o desenvolvimento desse filme ele começou em 2014. Né? Para quem não sabe, o Minecraft ele foi lançado ali 2009 para 2010, né? O lançamento do jogo, né? E o jogo ele é popular até hoje. Sim. Ele é um jogo que eu acho que eu amo games, eu adoro jogos, né? Apesar de eu não jogar, eu entendo o porquê da popularidade desse jogo, eu entendo o porquê das crianças gostarem tanto. Eu amava Lego quando era criança. Eu amava Lego, eu adorava demais. E o Minecraft ele tem essa mesma pegada de Lego, que é você construir as suas coisinhas ali e tal, só que é dentro de um jogo digital, né? E tudo quadrado, né? Então isso dá isso dá uma personalidade pro jogo muito grande, né? E é um jogo em que você, por mais que as pessoas não, você só fica construindo coisas. Não, se você escolher o modo sobrevivência, você tem que sobreviver às noites, de noite tem os monstros, né? Que nem um filme, né? Os zumbis, né? Os zumbis, exatamente. Eu me lembro que quando eu fui jogar da primeira vez, o jogo era muito silencioso. É uma doença, gente. Eu me lembro que o jogo, ele não... a trilha sonora dele era muito silenciosa. Era só alguns momentos em que a trilha sonora vinha pra complementar alguma coisa. E em certos momentos ficava um pouquinho assustador, porque é você sozinho no jogo. Naquele silêncio. Naquele silêncio. Então você tá lá minerando, aí começa a ficar de noite, aí não tem nada. É claro que você começa a ouvir uns barulhos das aranhas, né, quando tá de noite, e dos zumbis, né? Mas ele dá um certo medinho, né? E principalmente porque na época teve muito a lenda do Herobrine, que era um NPC, que ele era o mesmo boneco que você, só com olhos brancos, e ele aparecia em cantos, olhando para você, e tinha essa lenda, né? Eu não sei se é uma lenda que até hoje ninguém sabe se é real ou não, né? Porque tem um print que eles faziam atualizações, né? E aí tem um print de uma pessoa que depois de uma atualização, aí tem o que foi atualizado no jogo, né? E aí tinha escrito lá, Herobrine Removed. Então, depois de uma certa atualização, eles removeram o Herobrine. E aí essa é meio que a única prova de que, tipo, sim, ele existia, né? Mas pode ter sido algum cara que sabia mexer com programação em jogos, essas coisas, e ele mesmo foi lá e colocou, ele montou toda essa história. Pode ser isso, é uma coisa muito fácil de fazer, né? Mas é isso, gente. E o filme... Então, voltando um pouco aí pro filme, né? O público, de modo geral, ele teve uma recepção meio mista. Teve gente que gostou muito, teve gente que não curtiu.
Porém, ele arrecadou muita grana. Na primeira semana, ele já arrecadou 157 milhões de dólares. Bastante. E o total aí de arrecadação, né, ao longo do tempo, foi 900 milhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. Não tem como eles não fazerem continuação. Ele custou 150 milhões só. Exato. Então, na primeira semana, ele já se pagou. Ele já se pagou na primeira semana. Pois é. E voltando de novo aí ao filme, falando um pouco do filme, né, a gente falou que tinha esse artefato, né? Isso. E que a bruxa lá tava querendo roubar. Então o filme é mais ou menos sobre isso. Sem querer, os humanos aqui do mundo mesmo vão parar lá, né? Os personagens humanos vão parar lá. E eles precisam desse artefato pra voltar pra casa. Isso. E aí o artefato quebra, porque o idiota do personagem do Jason Momoa, ele é um sonso, ele deixa cair no chão, e aí acaba quebrando o artefato, e então eles têm que atravessar o mundo todo lá pra buscar um artefato novo. E aí o filme é em torno disso, eles atravessando lá. Exatamente. Pra poder buscar o artefato. É aquele filme clássico dos anos 90, que estamos no mundo paralelo, temos que voltar pra casa. Isso, eles têm uma missão a cumprir. Exatamente, né? E destaque aí para o Jason Momoa, que... Melhor personagem. Ele é... Pode falar, é o mais engraçado. Ele é o mais engraçado. Ele é um cara dos anos 80. Ele foi um adolescente nos anos 80 que jogava aqueles jogos de Atari, né? De fliperama. E ele era o melhor. E aí ele ganhou vários prêmios. Ele ficou super famoso quando ele era novo por ser o melhor jogador de todos. Exato. E ele nunca superou isso. Porque hoje em dia ele é um adulto falido, desconhecido. Tipo, ele tem uma vida de bosta. E ele se apega muito a isso. Então ele não saiu dos anos 80. Exato. Então ele é aquele cara quarentão, cinquentão, sei lá, que ainda se veste como se estivesse nos anos 80. Já que tá colorida, o óculos escuro bem zoado. Assim. É muito legal. Muito bom. É um roqueiro aí dos anos 80. E a pançona. E a pancinha de chope. O cara é forte, mas tem aquela barriguinha de chope. Clássica dos pais. E é isso, né? Mais alguma coisa pra falar? Acho que é basicamente isso. Basicamente isso. A gente gostou. Eu vi que teve... quando lançou, eu vi que teve muita gente que lançou vídeo no YouTube que tava odiando e tava... Nossa, eu não vejo porquê do hate, não. Pois é, eu não entendi todo... Eu gostei muito. Todo o ódio. Não foi fiel. Cara, é um filme pra criança, gente. É justo. Pra família, né? Família. Meu Deus. E assim, eu sou um pouco conhecedor do jogo, mas pra mim é aquilo ali. Né? Então não tem muito o que mexer. Pois é. Né? Eu não conheço o jogo e eu adorei o filme. Muito divertido pra passar o tempo, pra assistir com a família, tá de boas. Exatamente. Vale a pena assistir. Vale muito a pena. A gente gostou muito. Muito levinho, né? E eu não tenho nada a reclamar do filme. Nem eu. É isso. É isso. Valeu, gente, então, né? A doença não tá me deixando raciocinar muito. Vai lá, de novo. Valeu, gente, então. Esse foi mais um vídeo aí do Bimmerverse, né? E a gente se vê na próxima. Valeu!